Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vim aqui tirar o pó, certo, desse canal, a pedido de uma turma querida de mineração que está começando o estudo de sistema linear. Então, o que é que eu vou fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou mostrar a vocês o que é um sistema linear, a classificação e a ideia geométrica por trás dele, certo? Então, vamos para a nossa aula. E aí, galerinha, antes de explicar o que é um sistema linear, vamos prestar primeiro atenção aqui nessa palavrinha, linear. O que é que isso quer dizer? Linear lembra logo o que pra gente? Lembra logo linha. E por que essa palavra está aparecendo aqui? Olha só, vamos olhar aqui para essa equação. É uma equação porque a gente tem uma igualdade, certo? E o que é que ela representa geometricamente? Essa equação é uma equação polinomial do primeiro grau. Quem ainda não viu, eu vou deixar aqui no card o videozinho para vocês. E ela geometricamente representa uma reta, certo? E o que é que isso significa? Significa que tem vários pontos. Uma reta, ela tem infinitos pontos. E aí, como assim, professor, infinitos pontos? Olha só, todo valor que eu substituir para x e encontrar um correspondente em y, isso aí vai ser um par ordenado e vai fazer parte de uma solução para essa equação que vai estar lá na minha reta. Então, vamos ver aqui, ó. Suponha o seguinte, eu quero atribuir um valor para x, que é uma incógnita, certo? Para descobrir o meu valor de y, que é a outra incógnita. Só que vai ser uma incógnita que vai depender do valor de x. Então, olha só, vou colocar aqui. Se x for igual a zero, então, quem seria o valor de y para que isso daqui desse certo? Então, onde tem x, eu vou substituir por zero. Então, vai ficar 0 mais y igual a 5. Então, a gente chega à conclusão que y igual a 5. E aí, eu tenho aqui um par ordenado, que é o par ordenado 0, 5, que é solução para essa minha equação. Ó, 0 mais 5 vai dar 5. Beleza. E se meu valor de x for outro? Se x for, por exemplo, igual a 2. Então, quem seria meu valor de y? Então, onde tem x, eu vou substituir por 2. Então, aqui vai ficar menos, aí o 2 que eu estou substituindo, mais y igual a 5. E aí, esse 2 que está negativo, a gente já viu em vídeos passados, é como se ele fosse para o outro lado o quê? Positivo. Então, y vai ser igual a 5 mais 2, que é igual a 7. Então, aqui a gente já tem outro par ordenado, que é o par ordenado 2, 7, que também é solução para essa minha equação. Ó. Se eu substituir aqui, vai ficar menos 2 mais 7, que de fato é 5. Então, aí, não, professora, eu não quero nenhum desses valores. Eu quero se x for negativo. Se x for igual a menos 1, como é que a gente faz? A gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou substituir onde tem x, eu vou substituir agora por menos 1. Aí, preste atenção no joguinho de sinal. Vai ficar menos da minha equação, vou abrir parêntese, menos 1 mais y igual a 5. E aqui a gente vai fazer joguinho de sinal. Negativo com negativo a gente sabe que é positivo, então 1 mais y igual a 5. Esse 1 que está positivo é como se fosse para o outro lado negativo. Então, y é igual a 5 menos 1, y igual a 4. E a gente aqui tem mais um par ordenado, certo? Que seria o quê? O x menos 1 e o y 4. Também solução aqui para essa equação. Então, percebam, pessoal, que para todo valor de x que eu atribuir, eu vou conseguir encontrar um valor para y. Então, essa equação sozinha, ela me dá infinitas soluções. Vamos ver lá no GeoGebra como é que isso funciona. Então, galerinha, tenho aqui a representação da minha reta. Ó, escrevi aqui menos x mais y igual a 5. Ela está aqui, é uma reta crescente, certo? E aí, tenho aqui os meus pontos, ó. O ponto, quando o x for 0, o y é 5. Chamei aqui, ó, de ponto A. O ponto B, que é quando o x for 2, o y é 7, que nós calculamos. O ponto C, quando o x for menos 1, o y é 4. E todos esses pontos que estão aqui, ó, né? São pontos que pertencem à minha reta, então são solução para a minha equação. E aí você pode estar se perguntando, sim, professora, mas o que é que isso tem a ver com o sistema? Então, vamos lá, voltando. Então, pessoal, o que seria o sistema? O sistema, eu tenho aqui, por exemplo, uma reta, né, que a gente já viu que essa equação representa uma reta,
E tenho aqui embaixo outra equação polinomial do primeiro grau, que a gente sabe que também representa uma reta. E aí eu quero um ponto que seja a solução para a primeira equação e para a segunda equação ao mesmo tempo. Então, o meu problema é esse, é encontrar um ponto em comum para essas duas retas. No caso, seria o quê? A minha interseção entre elas. E aí eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou eu faço algebricamente, ou eu posso fazer também geometricamente. Então, eu vou começar fazendo aqui as continhas e depois a gente volta para o GeoGebra para a gente ver como é que isso funciona na geometria, tá certo? Então, vamos lá. Qual a ideia aqui? Eu estou observando, né, do jeito que tá, eu não consigo resolver, encontrar a solução que satisfaça as duas retas ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? A ideia é eliminar uma incógnita, é eliminar um valor desconhecido. Para quê? Para eu poder ficar só com um valor desconhecido e conseguir encontrar o que eu estou procurando. Então, uma das ideias é resolver esse sistema aqui 2 por 2 através do método da adição. Eu observo o seguinte, olha só, eu tenho aqui duas incógnitas de sinais opostos, então eu posso fazer o quê? Eu posso somar o primeiro membro das minhas equações com o segundo membro aqui das equações. E isso continuará me dando uma igualdade. Por quê? Veja só, eu tenho que esse primeiro lado é igual ao segundo. Esse primeiro é igual ao segundo. Então, se eu somar os dois primeiros, vai ser igual à soma dos dois segundos. Concorda? Então, vamos lá. Vou fazer, então, aqui a minha soma. Menos x menos 3x vai me dar menos 4x. Y menos y vai dar 0. Então, não precisa escrever. E aqui, olha, 5 mais 7, 12. Então, veja que eu fiquei agora só com uma incógnita. E aí, eu tenho como descobrir o valor. Porque esse 4 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 12 dividido por menos 4. Então, x vai ser igual a menos 3. Pronto. Agora que eu tenho o valor de x, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor em qualquer uma das minhas duas equações. Para quê? Para encontrar o meu valor de y. Então, eu vou escolher aqui a primeira. Então, vou colocar menos, aí vou substituir, quanto é que vale x? Menos 3. Então, vou substituir mais y igual a 5. E aí, eu tenho que negativo com negativo é positivo, então 3 mais y igual a 5. Então, y vai ser igual a 5 menos 3. Esse 3 que estava positivo é como se fosse para o outro lado negativo. Y igual a 2. E aí, eu tenho a solução para o meu sistema. Tenho uma única solução, que é o par ordenado menos 3, 2. Quando isso acontece, a gente diz que esse sistema é possível, porque ele tem uma solução, e determinado, porque ele tem uma solução única, certo? Então, vamos ver isso agora no GeoGebra. Bora lá. Eu já tinha aqui a minha equação, certo? Menos x mais y igual a 5. Vou colocar agora a minha equação menos 3x menos y igual a 7. E aí, olha só, tenho aqui um ponto de interseção entre elas. Então, sozinha, a minha equação 1, que é representada por essa reta, tem infinitas soluções. Sozinha, a minha equação 2, representada por essa outra reta, também tem infinitas soluções. Mas quando eu quero uma solução que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, então eu vou ter uma única solução, que é esse pontinho aqui. E aí, como é que eu descubro que ponto é esse? A gente vem aqui, olha, e coloco interseção de dois objetos. E aí, clico num objeto, clico no outro objeto, e apareceu aqui meu ponto A, que é o ponto menos 3 e 2, que foi o que a gente calculou lá algebricamente, certo? Então, vamos para o nosso segundo caso. Agora, pessoal, eu tenho o seguinte, vou manter a minha primeira equação, menos x mais y igual a 5, e vou colocar agora a outra equação, menos x mais y igual a 7. E aí, eu quero saber se essas duas equações, elas têm um ponto em comum. Já sei que aqui é uma reta, a segunda também é uma reta, eu quero saber se essas retas se cruzam em um único ponto. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou observando aqui que
o meu coeficiente x, né? Ele tem aqui o sinal é menos 1. O coeficiente de x aqui também é menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar toda a minha primeira equação por menos 1. Isso não vai alterar a minha solução. Por quê? Porque eu estou multiplicando toda a minha igualdade. O que eu faço no primeiro membro, eu posso fazer no segundo. E aí, eu mantenho o meu equilíbrio. Então, eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó. Quando eu multiplicar por menos 1, negativo com negativo vai ficar positivo. Então, x, positivo com negativo fica negativo, menos y, igual a menos 5. Vou repetir a próxima. Menos x mais y igual a 7. E aí, eu vou novamente usar o método da adição. Eu já sei aqui o seguinte, que eu posso somar os primeiros membros e os segundos membros, e eu vou manter a minha igualdade. Então, olha só, menos x mais x, 0. Menos y mais y também é 0. Isso vai ser igual a menos 5 mais 7, que é 2. Aí, você estranhou agora. Poxa, professora, olha só, a gente chegou que 0 é igual a 2. Isso é verdade? Não, claro que não. A gente chegou aqui num absurdo. E o que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que esse sistema ele não tem solução. Não existe nenhum ponto que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Então, esse sistema é um sistema impossível. Então, a solução aqui é o vazio. Então, vamos ver isso agora lá no GeoGebra, certo? Vou escrever agora a minha segunda equação, menos x mais y igual a 7. Olha só, minha gente, essas duas retas, elas são paralelas. De fato, elas não se cruzam, elas não têm interseção, não existe nenhum ponto em comum. Então, realmente, esse sistema, ele é impossível de ser resolvido. Deu para entender? Então, vamos para o próximo caso. Vamos agora para o último caso, certo? Eu vou manter aqui minha primeira equação e acrescentei outra equação aqui. Todas duas representam retas, certo? E aí, o que eu estou procurando? Eu estou procurando um ponto em comum entre elas duas. Qual o processo que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz até agora, certo? Eu vou usar novamente o método da adição. Eu estou vendo aqui, para eu poder eliminar uma incógnita, eu vou pegar a minha primeira equação e vou multiplicar, sabe por quanto? Por menos 2. Por quê? Quando eu multiplicar aqui por menos 2, ó, vai ficar menos 2y. Quando eu somar aqui, vai ficar mais 2y. E aí, eu consigo cancelar. Então, vamos lá. Então, ó, negativo com negativo, positivo. Então, tenho 2x. Aqui, ó, negativo com positivo dá negativo, menos 2y, igual a menos 10. E vou repetir a de baixo, menos 2x mais 2y igual a 10. Agora, vamos somar. Quando eu somar, olha só, 2x com menos 2x, 0. 2y com menos 2y, 0. E menos 10 mais 10, 0. Eu cheguei aqui que 0 é igual a 0. E o que é que isso significa? Pessoal, observe que quando eu fiz esse produto, eu fiquei que a minha primeira equação e a segunda, elas são o quê? Elas são a mesma equação, elas representam a mesma reta. O que está modificando aqui é só o sinal. Veja que se eu multiplicasse tudo por menos 1, ó, ficava a mesma coisa. Então, o que acontece? Essas retas, elas são coincidentes, elas estão uma em cima da outra. Então, esse meu sistema, ele possui infinitas soluções. E aí, vamos ver agora no GeoGebra como é que isso funciona, certo? Bora lá. Então, pessoal, vou digitar aqui, olha, menos 2x mais 2y igual a 10. Então, veja o que aconteceu, ó. Fiquei aqui com a equação 1 igual a minha equação 2. Tá aqui a equação 1 e a equação 2 representando a mesma reta. Então, todos esses pontos daqui que estão nas retas, eles são soluções para a minha primeira e para a segunda equação. Então, eu tenho infinitos pontos na solução. Tranquilinho? E aí, galera, por hoje é só, certo? No próximo vídeo eu vou mostrar agora um sistema que a gente vai piorar um pouquinho. A gente vai ver sistema
3x3, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!